Retomando aqui com o protocolo RIP, nós continuamos aí com os problemas, né, e limitações do protocolo, e um deles, né, o principal, é a contagem até o infinito. Isso significa que o máximo que nós podemos ter no RIP são 15 hops ou 15 saltos. Posso passar por, no máximo, 15 roteadores. Então, imaginemos que o roteador ele, por algum motivo, parou de funcionar. Então, ele teve um problema e ele para de funcionar. Esse é o nosso roteador é o nosso roteador aqui, né, que aparece a sequência. O que acontece? Qual será o comportamento de A passados 180 segundos após a parada de E, né? Qual será aqui, então o nosso foco aqui é olhar o roteador A. Qual será o comportamento dele passados 180 segundos após a parada de E? A perceberá que E está inativo, pois ele não recebeu atualização alguma por parte de E. Nesse caso, essa atualização aí, em essência, são a tabela de roteamento. Então, A simplesmente excluirá E da sua tabela de roteamento. Ele virá aqui a tabela de roteamento e fará a exclusão aqui, ó. Na sua tabela, ele faz a exclusão de E. Retirou o E. Passados mais 30 segundos, haverá troca da tabela de roteamento entre vizinhos. Sendo assim, B enviará a sua tabela de roteamento para A e para os demais vizinhos. Então, o que acontecerá aqui é que B enviará a sua tabela de roteamento para A, né? Tem aqui B, né, enviando a sua tabela de roteamento para A, e ele envia também para os seus demais vizinhos aqui, ó. B envia para C, B envia para G. Quando a tabela de B chegar a A, quando a tabela de B chegar a A pensará o seguinte: eu não tenho mais conectividade com E. E desapareceu do meu radar. Mas pela tabela que eu recebi aqui de B, eu estou percebendo, né, que B consegue sim chegar a E. E o custo de B para chegar a E é 2. Então aqui, pela tabela de B, há uma forma de chegar a E com custo de 2 hops. Então A fará o quê? A virá, desse modo, atualizando a sua tabela de roteamento agora com o custo 3 para chegar até E. Então, A, ele vem até aqui a sua tabela de roteamento e ele faz uma atualização aqui, ó, dizendo o seguinte: para eu chegar até E, o meu custo agora é 3. Porque ele está considerando aquilo que ele viu ali relacionado à tabela de B. Ajustando aqui, ó, temos um novo custo para essa transição. Mais 30 segundos se passam. Haverá então uma nova troca de tabela de roteamento entre os vizinhos. Então o que acontece? O roteador A, ele envia a sua tabela para B, que é seu vizinho, e ele envia também a sua tabela, né, nesse caso aqui, né, como está fora de rota aqui, né, a princípio, né, então vamos esquecer aqui esse. Então ele envia a sua tabela roteador A, passado esses 30 segundos, A envia a sua tabela novamente para B, e o roteador B passa a pensar o seguinte: A agora, para chegar a E, possui custo 3, porque B recebe a tabela de A, dá uma lida lá e fala: mas
agora tem custo 3 para chegar até E. Sendo assim, ele diz o seguinte: eu estou desatualizado e por conta disso ajustarei a minha tabela para 4 para chegar até E. Ele conclui que ele está desatualizado. Isso é uma conclusão aqui do nosso roteador B. Ele atualiza aqui a sua tabela para 4, porque ele diz assim: olha, eu para chegar a 4 agora, se o meu vizinho aqui, que é A, o custo é 3, então o meu custo agora é 4. Ele faz uma atualização aqui. E assim, pessoal, passam-se mais 30 segundos e ocorre uma nova troca de tabelas. Nesse caso aqui, essa nova troca de tabelas, quem manda a tabela aqui é B, que manda a tabela para A. B manda a tabela para A, e agora é A que conclui então o seguinte: olha, eu é que estou desatualizado agora, e faz a atualização da sua tabela para 5. Ele faz a atualização da sua tabela para 5, para chegar até E. Então, nós vamos aqui, ó, novamente, mantendo novamente aqui, ó, riscado, achurado, né? Mas atualizaremos aqui, então, porque A faz essa conclusão. Então, meu custo agora é 5, porque se lá em B está 4, então vamos atualizar primeiro o valor lá de B, né? Ele entende o quê? Ele entende que se lá em B está 4, ele dá uma olhada aqui, se B para chegar em E, o custo é 4, então para chegar em E agora, meu custo é 5. E um vai olhando a tabela do outro, sucessivamente, promovendo aqui essa atualização, e essa, em essência, é o nosso loop infinito, né? Isso tende ao infinito. Perceba que isso ocorre por quê? Pelo fato das interfaces de saída dos roteadores elas não serem propagadas para os vizinhos. O que é propagado para cada vizinho é apenas o custo, né? O custo de cada um para chegar ao outro. Então esse incremento de hops que nós vimos aqui agora, ele tende ao infinito. Então qual foi a saída que encontrou-se para resolver essa questão do loop ao infinito, né? Foi exatamente limitarmos em 15 hops. Estipulou-se o limite máximo de 15 saltos dentro da tabela de roteamento, no caso do RIP, né? Esse limite é 15, né? E devido a essa imposição, eu não terei, então, no RIP, redes com mais de 15 hoops, com mais de 15 saltos. Então nós temos, por exemplo, nesse caso aqui, nós vemos que um pequeno exemplo, né, mostrando o seguinte, explicando aí a nossa nuvem que acabou de aparecer em tela, né? Temos aqui alguns roteadores, ele representa aqui que nós temos do 1 até o 16º. Se formos considerar uma comunicação entre esses equipamentos, e essa comunicação, ela, no momento da contagem dos saltos para o registro na tabela de roteamento, como que o RIP ele irá se comportar, né, no momento da contagem dos saltos? Quando ele fizer essa contagem aqui de 1 para 2, tudo certo, sem problema. A contagem ocorrerá normalmente. Quando essa contagem for de 2 para 3, sem problema também. Isso vai perfeitamente, essa contagem ocorrerá normalmente, até nós chegarmos aqui, ó, de 14 para 15, perfeitamente. Todavia, quando a contagem ela for acontecer aqui de 15 para 16, esse é o ponto, é o nosso ponto aqui de atenção, a partir do momento em que houver esse registro do 16º roteador, que seria o último salto para alcançar o limite dessa rede, o RIP simplesmente desconsideraria a rota. Por quê? Devido ao limite de 15 saltos. Então, nesse caso aqui, ele
mataria por completo essa rota, desconsideraria ela. Então é assim que funciona a questão da contagem até o infinito. Seguindo com os nossos problemas e limitações, muitas trocas de mensagens, elas ocorrem por conta dos 30 em 30 segundos. Cada entrada na tabela de roteamento contém uma entrada para cada rede. Por isso, ele aceita até 25 rotas de destino dentro do AES. Então, ele permite uma tabela de até 25 linhas. Ele não suporta roteamento hierárquico. Esse roteamento ele ocorre, então, intra-AES. Basta você se lembrar lá do protocolo IGP, né, que é o Interior Gateway Protocol. A largura de banda, ela não era considerada. Gente, quando isso aqui foi pensado, quando o RIP foi desenhado, né, os links que nós tínhamos naquela época eram links de 56 kilobits. Não é kbps não, hein? Exatamente. 56 kilobits. 56 não é kilobyte não, é kilobit mesmo. Então, não se considerava naquela época a largura de banda. Considerava-se então a questão dos saltos, né? Somente a contagem de saltos foi levada em conta. Perceba que nem sempre, aí temos aquela máxima, né? Nem sempre o menor caminho é o melhor caminho. E por esse desenho aqui nós podemos entender que, por meio desse desenho que é mostrado aqui em tela, nós temos duas formas, dois meios de chegarmos entre A e C. Eu tenho aqui um link direto entre A e C, e eu tenho um link que passa pelo roteador B. Se nós utilizarmos o protocolo RIP para gerir essa rede aqui, o caminho por B ele teria o custo 2. Se eu faço o caminho aqui por B, o meu custo, consequentemente, será 2, porque passei por 2 equipamentos. Via link direto, o custo ele seria 1. Via link direto, o custo. Todavia, pela contagem de saltos do RIP, ele desconsideraria que o link entre A, B e C é bem maior, porque nós temos um link aqui, ó, de 10 megabits. Percebam, né? Eu tenho um link aqui de 10 megabits entre esses equipamentos, enquanto aqui o meu link é de 64 kbps, kilobytes aqui por segundo, kilobits. Então, desprezando assim, então o RIP ele desprezaria o melhor caminho, que é esse caminho aqui, em detrimento do menor caminho, porque ele considera a quantidade de hops. Então esse aí é o funcionamento do nosso protocolo RIP, né? É um problema, né? Mais um problema apresentado em relação a ele. Então o RIP, ele tem algumas versões, né? A primeira versão, a versão 1, ela não suportava endereços de subrede e nem classless. Então, esses endereços aqui de subredes e classless aqui é o CIDR, né? O CIDR é o Classless Interdomain Routing. Então, a versão 1 do RIP não suportava. A difusão, então, das tabelas, ela ocorria via broadcast. Então, todos os que estavam no enlace recebiam as tabelas. Ele também não suportava autenticação. Já o RIP V2, ele acomoda as máscaras de rede, acomoda então a questão do CIDR, né, Classless Interdomain Routing. E o CIDR aí, pessoal, é uma técnica de alocação e distribuição de endereços IP que
que permite uma utilização mais eficiente dos recursos de endereçamento que estão escassos na internet. Então ele substitui o método de alocação baseado em classe. Nós tínhamos lá as classes que foram estudadas aí, né, no decorrer dos cursos, né, mas apareciam lá as classes, a classe que eu tinha, era a classe A, por exemplo, a classe B e a classe C. Sim, sendo bem sucinto, né, porque na verdade havia também a classe D e classe E também, né. Então, o CIDR ele vem, né, e ele substitui o método de alocação baseado em classes, que são essas aí em destaque, e introduz então uma notação de máscara de rede e permite a divisão e agregação de blocos de endereço IP de forma mais flexível, eficiente, né. Então, essa notação CIDR ela expressa um endereço IP, né, e a quantidade de bits da máscara de rede. Então, por exemplo, se eu utilizo lá o endereço de rede lá, que estou trabalhando com ele, que é um endereço 192.168.1.0 e ele é /24. O que acontece? Se eu estou trabalhando com esse endereço, indica que os 24 primeiros bits são usados para a rede, os 24 primeiros bits são usados para a rede, deixando os 8 últimos bits para o host. Então, os 24 primeiros bits são usados para a rede e eu fico com os 8 bits finais usados para o host. Então, o CDR ele tem algumas vantagens em relação ao fato de nós não utilizarmos, né, utilizarmos simplesmente as classes. A difusão aqui, nesse caso, ela é via multicache, difusão das tabelas. Então é enviado para o grupo que está envolvido ali, não é enviado para todos, mas apenas para o grupo. E o RIP v2 ele possui então a autenticação com senha, utilizando também o algoritmo aqui, o MD5, como algoritmo de hash. Desse modo nós finalizamos aqui essa aula. Um abraço, nos vemos na próxima. Tchau, tchau.